Olá, irmãos. Vamos continuar nossos estudos sobre as cartas de Paulo e agora eu quero falar sobre a igreja de Corinto. Paulo, ele teve um apreço muito grande pela igreja de Corinto. Ele, quando estava em Atenas, na sua segunda viagem missionária, ele vai proclamar para os sábios que ali estão. Lembrando que Atenas era a capital da sabedoria. E ele tem uma conversa intelectual com essas pessoas e acaba não tendo o sucesso esperado. Então, em Atenas, ele sai dali com poucos frutos, poucas conversões. E ele vai para Corinto, que seria na mesma região da Caia. E quando ele parte para Corinto, ele vai com um pensamento de pregar a Cristo e esse crucificado. E ele vai com sangue nos olhos. Chegando em Corinto, ele fala e evangeliza e se converte muitas pessoas. A igreja de Corinto é bem grande e cresce muito, porque ele fala exclusivamente do Senhor e da sua obra. Em Corinto, ele acaba tendo um carinho especial, porque em todas as cidades ele passa de 3 a 4 meses. Porém, em Corinto, ele fica 1 ano e meio na cidade. E nesse 1 ano e meio, ele trata com os irmãos, ele evangeliza, ele edifica os irmãos e se convertem muitos da alta sociedade. E com uma igreja bem grande e muitos prósperos, acaba tendo vários problemas. Ele então termina a sua viagem, a segunda viagem missionária, e volta para Antioquia da Síria, passa um tempo de descanso e depois ele parte para a sua terceira viagem missionária. Nessa terceira viagem, ele se estabelece em Éfeso. Em Éfeso, ele leva alguns irmãos com ele e ele monta uma equipe ali, com Tito, Lucas, Timóteo, Epafrodito, Priscila, Áquila, e ele fica 3 anos em Éfeso, treinando esses obreiros para que eles façam o mesmo trabalho em outras localidades. Estando ele em Éfeso, daqui a pouco eu mostro pelo mapa, ele recebe a visita dos irmãos de Corinto, ele recebe a visita da casa de Cloe, que eram alguns irmãos da cidade que estavam em Éfeso. E esses irmãos da casa de Cloe falam dos problemas e das divisões que tinham lá. Uns falavam que era de Paulo, outros que era de Apolo, que foi um dos irmãos cooperadores de Paulo, que passou boa parte do tempo em Corinto. Outros de Pedro. Pedro também esteve em Corinto ajudando os irmãos. E começou a haver partidos. Porque a cidade de Corinto, na verdade, ela tinha um paganismo muito forte, a idolatria muito forte de 2 deuses, Afrodite e Apolo, e eles trouxeram isso para dentro da igreja. Então começaram, e havia disputa lá entre quem era de Apolo, quem era de Afrodite, no mundo de idolatria deles, paganismo. E trouxeram isso para a igreja. Então uns falavam que era de Paulo, outros que era de Pedro. Isso gerou muita confusão. Então Paulo começa a escrever as suas cartas. Ele escreve uma primeira carta. Essa primeira carta, ela não está registrada, não está no cânon bíblico, ela se perde. Infelizmente, né? Que pena, né? Não podemos saber o teor dessa carta, né? Mas sabemos que Paulo escreveu e enviou a Corinto, mas não teve muito sucesso essa carta. Ele precisa escrever uma outra, que através esses de Cloe, também um outro irmão de Corinto, chamado Sóstenes, ele era um dos principais da sinagoga que tinham lá, um dos primeiros a se converterem. Ele vem para o evangelho, é muito utilizado por Paulo, muito ajuda Paulo, e ele também coloca várias situações para Paulo, que estava com problemas, que os irmãos estavam fazendo muitas coisas erradas, com relação à ceia, não estavam entendendo sobre os dons, tinha dúvidas sobre o casamento, dúvidas sobre coleta aos irmãos e sobre imoralidade. Havia caso até de um irmão que possuía a mulher do próprio pai. Então Paulo vai escrever a sua segunda carta, que para nós é a nossa primeira carta aos Coríntios. Ela entrou no cânon bíblico como a primeira carta aos Coríntios. E no capítulo 5, versículo 9, diz assim:
Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. A primeira carta que se perdeu, ele escreveu. Paulo escreveu, não vos associeis com os impuros. Versículo 10. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, mas aos avarentos, aos roubadores ou idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo para que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com tais, nem ainda comais. Então, primeiro Paulo escreve dizendo assim para os irmãos não se associarem a essas pessoas, a esses pecadores. Depois, ele escreve essa segunda carta, que para nós é a 1 Coríntios, fala assim, para eles não vos associar aos pecadores, aos idólatras dentro da igreja. Olha como é a diferença. Né? Então ele escreve essa segunda carta, ele explica tudo, graças a Deus é por esses problemas, por essa carta, que é a nossa 1 Coríntios, porque ela nos serve de muita base para muitas situações que temos nos dias de hoje. Pois bem, essa carta não é bem aceita, tá? Os irmãos lá ainda não aceitam. Há uma pessoa lá que levanta-se fortemente contra Paulo, faz séria objeção, e Paulo precisa fazer uma visita surpresa. Ele encara esse irmão frente a frente e não consegue ainda, não tem muito sucesso. E ele volta a Éfeso por mar, muito contristado, muito triste, muito mal. E aí então ele passa a escrever a sua terceira carta para os Coríntios, isso no ano de 55 depois de Cristo. Essa terceira carta é chamada a Carta Severa de Paulo, que ele é muito duro. Alguns entendem como que seja a primeira carta aos Coríntios da nossa Bíblia, mas a maioria entende que havia uma terceira carta, essa carta severa, e ele manda através de Tito. Tito, que era um dos irmãos que Paulo estava treinando em Éfeso, Tito vai até Corinto e leva a carta. Agora Paulo iria continuar o seu ministério, ele iria repassar pelas cidades que ele já esteve. Eu vou mostrar aqui no mapa. Essa é a terceira viagem missionária de Paulo. Ele sai, na verdade, aqui de Antioquia da Síria, e ele passa pelas cidades da Galácia, onde ele fez a primeira viagem, confirmando novamente os irmãos. Derbe, Listra, Icônio, Antioquia de Pisídia, e ele chega a Éfeso. Em Éfeso ele monta essa base, ele fica 3 anos aqui, treinando os irmãos. Tá? E depois que ele manda Tito com a carta severa a Corinto por mar, aqui também Paulo faz essa viagem por mar, ele continua o seu ministério, e ele chega até Troade. Aqui em Troade abre uma porta muito grande para o ministério. Porém, ele estava tão preocupado com a resposta que ele ia ter da carta severa de Tito, ele esperava encontrar Tito aqui, não encontrando, ele deixa essa evangelização, ele segue para a Macedônia aqui em cima, para encontrar a Tito. Ele estava tão preocupado, tão angustiado com o que ia acontecer com Corinto, que ele, na verdade, ele vai confirmando os irmãos, mas ele quer saber notícias de Tito lá de Corinto. Aqui na Macedônia, não sei especificar se é Filipos, Bereia ou Tessalônica, ele encontra com Tito. E Tito traz a notícia que ele queria ouvir, que os irmãos aceitaram essa carta, que os irmãos entenderam o que ele queria dizer. Então Paulo se conforta. E aqui da Macedônia ele vai escrever a sua 4ª carta aos Coríntios. Isso vai ser no ano 57 depois de Cristo. Então agora ele está mais tranquilo, então agora ele está em paz, ele viu que os irmãos entenderam, ele tinha muito apreço por esses irmãos, então ele vai escrever uma carta mais branda, uma carta assim, com mais tranquilidade, dizendo que ele nessa segunda carta ele faz um relato de toda a situação que ele está, toda a angústia que ele estava sentindo, e ele anima e confirma novamente os irmãos. Essa 4ª carta é a nossa 2ª carta ao Coríntios, que está aqui, que foi canonizada como 2 Coríntios. Mas, repetindo, é a 4ª carta de Paulo. Então, irmãos,
Paulo era um homem incrível, ele se desgastou muito por esses irmãos, se gastou e deixou-se gastar por eles. E isso serve de exemplo para nós. Então agora eu peço para vocês que leiam a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, entendendo como estava a cabeça de Paulo naquele momento, os pensamentos que ele tinha naquele momento, e isso vai ajudar vocês a ter um entendimento maior da carta e serão edificados com uma maior revelação de Deus. Deus abençoe a todos e seguimos um outro dia com uma nova cidade. Será Roma. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês e até a próxima.